Olá, bom dia. Aqui bom dia Bom ainda, dia tudo aí, né? bom? Boa tarde aqui. Como vai, Rose? Como Boa vai? ideia Tudo essa bom? sua, viu? Boa ideia. Boa ideia. Vamos lá. Bom, estamos ao vivo então aqui no YouTube, né? Estamos fazendo aí uma experiência. Vamos iniciar aí uma série de conversas com a Renata de Carvalho Miranda, que é a nossa diretora aí das filiais Brasil, Portugal e Itália. E aí é com muita honra, né, que eu venho aqui convidá-la para participar aí com a gente, para que a gente possa dar algumas orientações para os nossos tantos clientes, apoiadores e pessoas que buscam a Pinto Palmieri como aí uma orientação para resolver problemas Brasil, Portugal, Itália, enfim. Então, Renata, seja bem-vinda. Eu Obrigada. estou cá, Brasil, você aí em Portugal. E a Renata de Carvalho Miranda, eu só gostaria que ela se apresentasse rapidamente para falar um pouquinho aí da Pinto Palmieri, que esse ano completa 37 anos Isso mesmo. de atuação e muitas histórias aí de sucesso, né, Renata? Então, Rose, eu achei muito boa a sua ideia, porque eu sempre digo nas redes sociais que a gente não tem respostas prontas. Então, o seu convite, como você tem muitas perguntas diariamente aí, é, eu acho que nos dá a oportunidade de responder da maneira correta. Porque você não pode parecer que a gente está guardando segredinhos para a pessoa fazer consulta. Não é isso. Nós estamos, nesses anos todos, praticando o direito como ele tem que ser. Ou seja, pela lei, na prática do direito, não há respostas prontas. Então, o que nós vamos fazer? Você vai me apresentar aí o que você tem de mais precioso de ansiedades, e eu vou responder aquilo que é uma orientação mais regular, e vou dizer algumas coisas. Então, nós trabalhamos aqui, acho que a gente pode fazer várias entrevistas, seria muito bom. Hoje, Uhum. por exemplo, é um dia que teve uma folga para mim, porque o doutor está em audiências, e ele, como ele não tem tempo mesmo de estar nas redes sociais, eu também, quando vou, porque como terapeuta de família, eu acompanho o doutor nas audiências. Se eu estou aqui, é porque, infelizmente, a parte da terapia já não era necessária. Realmente, quando ele está em audiência sozinho, é porque, infelizmente, as famílias já estão se separando, enfim. Então, Uhum. vamos fazer assim, para que as pessoas tenham foco nas perguntas. Você quer me fazer já algumas perguntas? Eu vou dando a base aí Isso. do que é necessário fazer? Só complementando o que a Renata falou, nós temos todos os dias, né, várias pessoas nos procuram, e é como ela falou, as pessoas perguntam coisas específicas e quer que a gente já dê uma resposta, até pela própria ansiedade ali do problema. É, Mas uma orientação que a gente sempre passa para todo mundo, tanto a minha aqui no Brasil como a Renata, né, em Portugal, é que a gente sempre gosta de conversar com o cliente, entender a situação, e aí que entra o nosso atendimento humanizado, né, Renata? A gente não tem aquela coisa do robozinho, porque a gente gosta de entender a situação do cliente, para que a gente possa realmente dar a melhor orientação para que ele tenha realmente esse suporte profissional. Rose, eu vou te interromper uma coisinha só complementando, porque, sabe, é a mesma coisa que você procurar a solução para uma doença na internet. Você vai encontrar lá nas redes sociais, no Google, em outros mecanismos de busca, você vai encontrar respostas. Mas são respostas genéricas, é como um medicamento que serve para tudo quanto é sintoma parecido com o seu. No direito é a mesma coisa, você vai falar para o advogado, você vai ter. Eu fico muito assustada, eu fico, porque eu já tenho idade e experiência longa na área do direito, e eu fico assustada de ver esses profissionais dando respostas genéricas, porque você está dando um remédio, uma solução genérica. Então, vamos às perguntas aí. O que você tem de mais ansiedade? Olha, se eu fosse fazer todas as perguntas, ficaríamos aqui até amanhã. 3 dias Para a conversando. gente É, dar início, então, nessa série de conversas, né, e eu espero que tenham outras oportunidades, eu separei algumas questões aqui que são muito pertinentes,
porque muitos clientes procuram, principalmente a minha aqui no Brasil, com perguntas do tipo. Eu vou fazer a pergunta, eu separei aqui algumas questões que eu recebi, Ok. e aí você, com a sua experiência aí, você vai dando essa orientação para a gente poder ter uma melhor aí, oportunidade, né, de falar com os nossos clientes. Ó, tem uma Ok. questão assim, essa é diária quase, né? Sou brasileira, fui para Portugal, casei com um português, agora me separei e voltei para o Brasil. Como fica a minha situação? O que tenho que fazer? Nesse caso aqui em específico, ela está perguntando a situação com relação ao casamento que foi realizado e agora tem essa solução, né, digamos assim, que ela precisa ter para resolver a situação. Qual que é a melhor orientação nesse tipo de situação, Renata? Então, vamos fazer assim, frisando. Fazer contato conosco para conhecermos, como se diz em Portugal, de raiz, né? Conhecer a fundo a situação. Mas vamos às coisas que são indispensáveis. Se casou ou teve união estável registrada e separou-se ou divorciou ou quer divorciar, é preciso que o documento seja o que teve o documento, porque casou em Portugal. Então, tem o documento, Olá, bom a dia. certidão de casamento em Aqui, bom dia Portugal. Bom ainda, dia Aí vai viu? divorciar, Boa a tarde aqui. certidão de divórcio Como em vai, Portugal. Rose? Tem de Como estar vai? Boa ideia essa agendada Bom? sua, ou viu? Boa homologada, ideia. tem Boa vários ideia. termos para isso. Vamos lá. Bom, Nos estamos ao documentos vivo, da então, aqui no pessoa YouTube, no né? Estamos Brasil fazendo aí uma e em experiência. Portugal. Vamos iniciar aí uma série de Ou seja, conversas o que com a mais Renata me de Carvalho preocupa é quando as Miranda, pessoas que é a acham que nossa eu diretora casei aí num das país e filiais agora estou Brasil, morando em Portugal e outro, Itália. então não preciso E fazer aí é nada. com Não, claro que muita precisa. honra, né, É que um eu único venho aqui cidadão, convidá-la é uma para única participar com pessoa. a O gente, para que a estado gente civil possa dela dar tem de algumas ser o mesmo em qualquer orientações país que ela para os esteja. nossos Porque, tantos digamos, vai casar novamente, vai casar novamente, clientes, tem que estar divorciado apoiadores no e pessoas registro que nos buscam países a Pinto Palmieri corretamente, como aí uma nos dois países, orientação onde para nasceu, resolver onde viveu, problemas né, Brasil, com Portugal, registro, Itália, enfim. porque senão, Então, inclusive, Renata, seja é vida, né? bem-vinda. Corre o risco de ser Eu vida. queria Então, isso a é uma Brasil, coisa. você aí em Portugal. Desculpe. Eu ia fazer exatamente A esse Renata parênteses. Se a de pessoa Carvalho não tem, Miranda, não eu só faz gostaria que essa ela se apresentasse separação rapidamente para falar um pouquinho aí da oficial Pinto e ela Palmieri, que faz esse um ano novo completa casamento, né, realiza um 37 novo anos casamento, isso, na verdade, é um de crime, né? atuação e Ela muitas e não vai muitas poder nem histórias aí de realizar, sucesso, né, né? Renata? Porque vai ficar inválido. Então, Porque Rose, eu achei então muito vamos boa a pensar sua assim, ideia, sem maiores porque detalhes, eu sempre digo no nas redes detalhe vai sociais ser a com gente a não pessoa, tem correto? respostas prontas. É especial para a Então, o pessoa. seu convite, como você tem Primeiramente, muitas é perguntas uma diariamente pessoa. aí, Então, ela tem que ter eu o acho que estado nos dá a civil dela oportunidade regularizado de em responder qualquer documento, em da qualquer maneira país que ela esteja correta. vivendo. Né? Porque Senão só vou pode completar parecer uma que a gente coisinha, está guardando que isso segredinhos para a serve para a união pessoa fazer estável consulta. Não é isso. também. Nós Às vezes a pessoa estamos, fala assim, união nesses estável anos também. todos, praticando o direito como ele E tem o que ser. divórcio ou a Ou seja, separação, quando o pela casal tem lei, filhos, na prática do direito, ele não há respostas já prontas. acarreta outras Então, o providências. que nós vamos fazer? Que Você é vai me apresentar aí se fazer um o que você tem de acordo de mais regulação precioso de das responsabilidades ansiedades, e eu parentais, vou e se o responder casal estiver aquilo bem, que é um uma acordo sobre orientação os bens, tá bom? mais Isso é um básico. Sem isso, não pode regular. ser. E O vou dizer detalhe algumas é coisas. cada Então, caso. nós E trabalhamos Que aí, mais uma que temos aí. aí? Você, acho que a e gente pode fazer complementando essa várias pergunta ainda, entrevistas, as seria pessoas muito bom. perguntam assim: eu estou no Hoje, por Brasil, exemplo, né? um O dia meu que ex teve está uma em folga Portugal. para mim, porque o Ela doutor está em consegue audiência, regularizar essa e ele, situação, como ele não tem estando ela tempo aqui mesmo e o ex, de ou estar né, nas a redes ex sociais, em Portugal? eu também, Então, quando vou, essa é uma outra porque como coisa. terapeuta de Nós precisamos família, saber eu acompanho o exatamente doutor nas em que audiências. país, em que Se eu data, estou país e aqui, é cidade porque, foi realizado o infelizmente, casamento. a parte da terapia já não Saber era se o casamento necessária. foi Realmente, afetado. quando Porque ele não está pode em fazer audiência divórcio sozinho, é porque, quem não está infelizmente, reconhecido como as casamento, famílias já né? estão Então, o casamento se já tem preparando. status, documento de Então, vamos ambos fazer assim, os para cônjuges, que as pessoas para tenham foco nas depois, quando for feito perguntas. o divórcio, Você quer me oficializar. fazer já algumas perguntas? Eu vou Em ambos. dando a Agora, base aí. normalmente, Isso. O que é necessário fazer? o Só divórcio complementando o que a Renata acontece falou, no país nós temos aonde a todos os esposa dias, né, está, várias pessoas nos procuram, ok? e é Onde a como ela mulher, falou, as né, pessoas a mulher, perguntam coisas a cônjuge, específicas e quer que a gente já está. dê uma resposta, até pela própria ansiedade ali do Normalmente, problema.
E isso, mas uma orientação que a gente tanto sempre para o passa para cônjuge todo como mundo, para tanto a a minha aqui no esposa, Brasil, como a pode Renata, ser né, feito em com Portugal, a que a gente representação sempre do gosta de advogado. conversar Como a com o gente tem cliente, escritório entender a no Brasil que situação, atende o e aí Brasil que entra o todo, nosso tem atendimento escritório em humanizado, né, Portugal que Renata? atende A gente não tem Portugal aquela coisa todo, do robozinho, e porque a outros gente países da União gosta de entender a Europeia, temos situação escritório em do Itália. cliente, Isso pode ser para que a feito gente por possa realmente representação. dar a melhor orientação. Então, se a pessoa quiser deixar, para que ele tenha digamos assim, essa situação nas mãos da Rose, deixa eu vou te interromper ela uma vai coisinha só conseguir complementando. Porque, resolver isso sabe, sem é a precisar se mesma coisa que deslocar você até procurar Portugal. a solução por Resumidamente. não precisa se na Claro, internet. não precisa mesmo. Você vai Porque tem encontrar todos lá os nas redes trâmites, né, entre os sociais, no países que a Google, gente em faz outros aí. Mas olha, mecanismos de busca, você vai caso a encontrar caso, tá respostas. bom? Mas são Caso a caso. respostas É sempre genéricas, importante a como gente um ressaltar isso, medicamento que para serve que as para pessoas tudo quanto entendam que realmente, sintoma né, cada parecido com casamento, cada divórcio, cada no direito é a regulamentação mesma parental, coisa. cada Você vai falar para o reconhecimento advogado, você vai de ter. paternidade, enfim, tem uma Eu fico situação muito muito assustada. peculiar Eu que fico. precisa ser Não tem, analisada. eu já tenho resposta pronta, idade e experiência longa. Eu não tenho coragem de fazer na isso. área do direito, e eu fico A assustada. gente A sempre idade faz, e a né? experiência profissional não me genéricas, permite. Você A está questão, dando como você um citou, de remédio, uma medicamento que a gente solução procura no Google, né, genérica. ou a questão Então, de vamos advocacia, às são muito perguntas aí. parecidas, O que você porque tem de mais de imediato parece ansiedade? que você tem uma resposta. Olha, se eu fosse fazer todas as perguntas, se você começar a analisar, você pode estar, na verdade, criando mais um 3 problema para a dias situação que conversando. você quer resolver. Isso, Sem então, dúvida nenhuma. Vou até fazer uma nessa série brincadeirinha de rápida para não conversas, né, tomar e eu muito espero que tempo. tenham outras Eu, por exemplo, oportunidades, estou com eu separei algumas circunstâncias questões do aqui que são muito amadurecer, né? pertinentes, Então, eu porque no espelho eu muitos falo, clientes nossa, procuram, quem é essa, principalmente a tal? minha E aqui no fico procurando Brasil, com soluções. perguntas do tipo. Eu vou fazer a pergunta, eu separei aqui Enquanto eu algumas não for questões que eu na recebi, e aí dermatologista, você, com a que sua sabe que eu experiência, aí não você vai quero dando essa fazer orientação para a gente nenhum poder ter tipo de uma tratamento melhor aí, incisivo, né? Não seria a oportunidade, né, palavra de falar certa. com Eu não os quero nossos sentir clientes. dor, não quero ficar Tem uma esticada, não questão quero ficar com assim, bochecha, não quero ficar com essa é bocas. diária quase, né? Enquanto eu não for na Sou brasileira, dermatologista, eu não fui para vou Portugal, suavizar meu casei com um problema de português, amadurecimento. agora Não me gosto de falar separei e voltei envelhecimento, para o né? Brasil. Como Porque na fica a minha internet tem situação? O que soluções tenho que assim, de uma fazer? pessoa Nesse caso aqui em que específico, ela coloca está lá que perguntando a ela é situação com dermatologista. relação ao Assim casamento que como tem outros foi que respondem realizado perguntas prontas, e que agora se tem essa dizem solução, né, advogados, digamos assim, e que que ela inclusive precisa tem um ter para tempo resolver a enorme, situação. vazio Qual na que é a agenda, melhor porque são os orientação próprios nesse tipo de advogados que estão situação, respondendo. Renata? Então, Então, cadê os vamos fazer clientes? assim. Cadê os atendimentos? Frisando. Cadê as audiências? Fazer Cadê as contato consultas? conosco Para por conhecermos, exemplo, como se diz em Pinto Portugal, Palmieri, né? de raiz, né? Ele não tem Conhecer tempo a fundo algum a situação. para isso. Mas Ele tem vamos tempo às para coisas que são dedicar ao assunto do indispensáveis. cliente. Então, se casou, um parentezinho, Ou tem um estágio essa dermatologista dermatologista e nutricionista e que ela ensina uma separou-se receita ou feita com divorciou beterraba ou quer divorciar, e é preciso acho que é um pó de não sei o quê, que você o passa no rosto documento, e ele seja fica o que seja o documento instantaneamente o que corrigido. casou em Portugal. Você já pensou? Então, eu vou Tem o sair aí, então, documento, comprar a beterraba, certidão de casamento em Portugal. cuidado, gente. Aí vai Pessoa aí divorciar, põe a na pele. certidão de Aí divórcio teve em uma Portugal. pessoa que Tem respondeu de para ela, estar mas doutora, a averbada, beterraba vai manchar minha homologada, pele. tem Enfim, vários termos para isso, Né? não dá. Vamos Nos para a próxima. documentos da Vamos lá, pessoa então. no Brasil Na e verdade, em aqui é Portugal. uma Ou palavra, né, seja, que é muito o que utilizada a mais todo me momento preocupa é quando as e muita pessoas acham gente que eu não sabe o casei num significado país e agora real estou que morando em é outro, homologação então de não sentença preciso fazer nada. Não, estrangeiras. claro que Muita gente precisa. É pergunta um o que único é isso e cidadão, para que é uma serve única isso. pessoa. O estado civil Então, dela é tem de boa ser essa o questão mesmo em colocada qualquer assim, país que ela junto com a esteja. primeira, E, porque digamos, ela é vai uma casar sequência. novamente. Vai casar novamente, Você tem só que estar pode divorciado atualizar o no seu estado registro civil dos países em outro país. corretamente. Nos dois países, onde nasceu, Se onde viveu, né, com a registro, sentença do porque divórcio, senão, veja, inclusive, a a bígamo, sentença né, é uma corre o risco palavra de ser mais bígamo. quando o Então, divórcio isso é foi uma coisa resolvido em tribunal. Normalmente, Eu ia fazer exatamente esse divórcios parênteses. Se a pessoa não litigiosos, tem, onde não faz houve essa alguém que não separação queria se separar, oficial e etc. ela A faz um palavra novo casamento, né, sentença realiza é um novo quando vem a casamento, isso na resolução. verdade Sim, é um digamos, um crime, exemplo né? prático. Ela não vai poder nem realizar, Essa pessoa né, casou porque em vai ficar Portugal, essa é a minha inválido, primeira pergunta porque que é você fez. uma. Então vamos Casou-se em pensar assim, Portugal, sem maiores detalhes, para no detalhe vai atualizar o ser estado com civil a pessoa, pessoa, certidão correto? de nascimento do Uhum. Brasil, nos Especial documentos para a do pessoa. Brasil. Vamos mandar, primeiramente, do é Tribunal de uma pessoa, Portugal, se ela casou então ela tem que ter litigiosamente, o para o estado civil Tribunal dela da Relação regularizado competente em no Brasil, qualquer documento, em qualquer país que reconhecer. ela O que esteja quer vivendo, dizer? né? Sim, Só vou muito completar bem, uma vai avaliar coisinha, toda a documentação, etc, que etc. isso serve para a Reconhecemos.
união estável Pronto. também. Esse é o primeiro Quer dizer, as ponto. pessoas falam, porque união estável também.
ela separou-se cordialmente, e o divórcio, ou a separação, quando o casal tem divórcio filhos, consensual, isso em Portugal ele é resolvido já na conservatória. acarreta No Brasil, outras providências, no cartório, que né? é Aqui, notário. só que aqui não Se é no fazer notário, é um no acordo conservatório. de regulação das Então, a gente não responsabilidades fala assim, parentais, e se o sentença da casal estiver bem, conservatória. um Sentença a acordo gente usa sobre os para bens, casos tá de bom? tribunal. Isso é um básico. Sem A gente isso, fala, não pode ser. Reconhecimento da decisão E aí, mas uma em termos aí, mesma coisa. complementando pode, essa pergunta ainda, as pessoas perguntam não assim, eu estou pode no Brasil, né? casar, O meu ex está em não Portugal. pode se Ela divorciar consegue num regularizar outro essa país situação, e estando ela considerar aqui que e está o ex resolvido. ou, né, a Ontem ex mesmo, em a minha Portugal? colega do comercial financeiro, essa é uma outra ela coisa. falou, olha, Nós precisamos saber exatamente em que muito país, simples, em que é só data, ir lá no país e cidade consulado, foi realizado o casamento. não Saber é se assim. o casamento Precisa foi um averbado, país porque não pode fazer divórcio, mandar para o quem outro não está a decisão reconhecido como ou casamento, a né? sentença, Então, o para que o casamento já tribunal tem que ou estar o no cartório, documento de no ambos outro os país, cônjuges, para e depois, reconheça, né, quando for feito um o cartório ou o divórcio, tribunal, competente oficializar com relação àquela ação em de ambos. casamento Agora, ou àquela ação de divórcio. normalmente, sem isso, não é O validado. divórcio Não adianta acontece você ir no país no consulado, aonde olha, eu não a casei, viu? esposa Aqui está. o certidão. Olha, eu me divorciei. Okay? Não Onde é a assim. mulher, Os né? países, A mulher né, precisa a cônjuge ter o está. intercâmbio e a aprovação. Daí você Normalmente está casada, daí você isso, está divorciada. tanto para o cônjuge como para a ex-esposa, pode ser feito com aí a vem representação outra, do advogado. é Como a tudo, gente tem são escritório no palavras Brasil que que atende a o gente Brasil escuta todo, tem escritório em diariamente, Portugal, e tem que atende pessoas que precisam resolver Portugal problemas, todo, que têm e que outros países da União acho que Europeia, entender temos mesmo escritório em como que Itália. funciona Isso isso, pode ser feito com para que representação. ela saiba até que tipo Então, de se a advogado pessoa ela vai quiser procurar, deixar, né? digamos Porque assim, a gente essa também, situação, nas eu mãos falo da por mim, Vitor porque Palmieri, acontece muito, ela vai clientes conseguir que procuram a gente resolver e falam, isso olha, eu sem procurei um precisar se deslocar advogado até tal, Portugal. Que ia Isso resolver não a minha precisa se situação, mas ele deslocar, não não conseguiu precisa resolver. mesmo. E eu Porque fiquei tem mais todos os trâmites dúvidas. entre os países que a gente E faz aí vem a outra Mas, olha, questão do que é uma averbação, caso a caso, né, que tá bom? também é uma Caso a palavra caso. muito É sempre utilizada, importante a gente né, ressaltar dois isso, países, para que as pessoas e essa entendam questão, que o que é uma realmente, né, averbação? Cada casamento, A cada verbação divórcio, ou cada homologação regulamentação é isso parental, que eu cada respondi nas duas reconhecimento questões de anteriores. paternidade, É enfim, você tem ter a uma situação muito certificação peculiar que precisa ser dos resolvida. atos que aconteceram na vida da pessoa, né? Vamos começar lá do comecinho. Eu não tenho Certidão coragem de de fazer isso. nascimento, certidão de A casamento, gente A sempre idade fala, e a experiência certidão profissional de não me permite. divórcio, certidão de a novo questão, casamento, como os você atos da citou, vida da de pessoa. medicamento que a Né? gente Hoje, procura no Google, né, ou a atualidade, questão tem de pessoas que advocacia, fazem são muito mudanças de parecidas, sexo, porque tem pessoas que de fazem mudanças de imediato parece nome. que você tem uma Todos resposta ali os do que você procura. acontecimentos Mas se você têm de começar a ser analisar, você pode estar, na verdade, criando registrados, mais um ou falando problema para a em situação que português de você quer Portugal, resolver. sem dúvida nenhuma. Vou até fazer uma brincadeirinha rápida para não tomar muito tempo. E a pessoa manda, olha, Por exemplo, né, estou com registrados, circunstâncias do no amadurecer, né? registrados, aqui Então, eu registrados. no espelho falo, Tem de ser nossa, quem registrado é no essa, tal, histórico e fico da nossa procurando vida. soluções. É a nossa história de vida. E o nome são Enquanto vários, não tem for outros nomes que não na me ocorrem agora, mas o mais dermatologista, usado é como você que falou, sabe que eu não averbação, quero outro é fazer homologação, nenhum tipo de e outro fugiu o nome tratamento agora, mas sempre me perguntam também aqui, né? através da Ana, Não sei nem a a palavra nossa certa. Eu não quero sentir dor, não quero ficar atendente, esticada, não quero ficar com bochecha, não quero ficar com bocas. Então, são Enquanto nomes eu não for na que variam, dermatologista, mas eu não vou suavizar registrar, meu problema de deixar tudo formalizado entre os países, porque na internet tem soluções assim, de uma pessoa Eu acho que é importante a gente lá sempre que ela ressaltar, parece que a gente está falando, está assim sendo como tem outros redundante, que né? respondem Mas perguntas é prontas, entender que se que, dizem como você falou no início, advogados, o e que cidadão ele é inclusive tem único, um tempo né? enorme Ou ele é vazio cidadão na no agenda, Brasil, em porque são os Portugal, na próprios Itália, em advogados que qualquer estão país, respondendo. ele é Então, cadê único. os clientes? Mas Cadê os quando se atendimentos? trata Cadê de as audiências? Cadê as documentos, consultas? também é O único, Pinto, né? por Ele não exemplo, tem como ir fazendo Palmieri, principalmente, ele não tem tempo algum para principalmente, isso. Ele tem tempo para Olha, dedicar ao Rose, nós assunto temos dos clientes. clientes Então, aqui, parentes chineses, japoneses, essa franceses, dermatologista alemães, e nutricionista, que ela ensina uma receita feita isso sem com falar beterraba do cotidiano, né? brasileiros, E portugueses, acho que é um pó de não sei o quê, africanos que da você língua passa no portuguesa, os rosto, italianos. e Aliás, é ele bom ressaltar fica isso, porque o nosso propósito instantaneamente tem de ficar corrigido. bem claro. Você já pensou? Eu vou sair aí, então, comprar ela beterraba, atende brasileiros, pessoal, aí eu ponho na portugueses, pele, italianos. aí teve uma pessoa que respondeu E para ela, o mas africanos doutora, a da língua beterraba vai manchar minha pele. portuguesa Enfim, e né? Não dá. outros Vamos para a tantos cidadãos próxima. da União Vamos lá, Europeia então.
nas Na questões verdade, deles, aqui é uma no país dele, palavra, né, que é muito e fora do utilizada país a dele. todo Isso é o que mais momento, temos. e muita O dia a gente dia. não Então, sabe eu o estava dizendo, significado né? real, O que é cidadão chinês, homologação de sentença ele estrangeira. poderia ir lá na E China, muita né? gente pergunta, o que é Casou em isso e para que Portugal. serve isso? Então, é boa essa questão colocada assim, Bom, junto com a só um primeira, parênteses aqui. porque ela é A uma primeira sequência. que não vai aceitar Você é a só esposa pode dele, né? atualizar Tem o uma seu ideia, estado civil, um dos no nossos outro, clientes no chineses, outro país, ele colocou a nova, né, a futura esposa, a no grupo sentença de do WhatsApp. divórcio. Veja, Ela queria saber a tudo. sentença é uma palavra Já mais fazia, quando o falou, divórcio foi resolvido em estou tribunal. traduzindo o inglês para Normalmente, chinês. Ela queria saber de tudo. Ela divórcios queria, aí mandava os litigiosos, onde houve documentos, ela alguém que não verificava, queria, né, peraí, se separar, etc. ela vai casar lá na A China. palavra Ele sentença viveu em é quando Portugal. vem E a aí, quem é resolução. esse cidadão? Sim, Ele está um exemplo separado, ele prático. pode mesmo casar comigo? Né? Essa É. pessoa casou em Não, Portugal. é essa interessante a sempre a pergunta gente que você bater fez, muito casou-se em nessa tecla, Portugal. porque a pessoa entenda que ela precisa Para regularizar, né? atualizar Deixar o a estado situação civil na regularizada. e depois ela pode achar, quando a colega do vamos mandar comercial, né, do envia o Tribunal estado de de Portugal, Portugal, se ela fala, casou nossa, litigiosamente, uma coisinha tão para o simples. Tribunal Não da tem nada Relação competente Olha, no Brasil. é simples. Reconhecer, o Experiência que quer dizer? temos no Sim, escritório. muito bem, vai avaliar toda a documentação, etc. Reconhecemos. E é simples, porque Esse é nós o temos primeiro ponto. as relações, né, Se ela com separou os órgãos, cordialmente, tribunais, né, nos conservatórios, são relações onde já tem um fluxo, né? Ou seja, os assuntos isso em fluem Portugal bem, é resolvido tudo na dentro da normalidade, no nada com Brasil, jeitinho, nada debaixo do pano, não cartório, tem né? isso, Aqui, e nem que notário. tivesse, Aqui não é no usamos, notário, é na nem no conservatório. Brasil, nem em outro país. Então, a gente não Mas fala a pessoa, o que sentença da tem conservatória. é que são Sentença a gente várias usa para casos fases. de tribunal. Então, não dá para você. Então A é gente carésimo, fala então não vou me divorciar. reconhecimento Da não é decisão carésimo da conservatória. nós temos Mesma coisa. uma referência Não pode, da tabela da Ordem dos Advogados, tanto não no Brasil pode como Portugal, casar, Itália, para que não seja um pode preço se justo. divorciar. E nós, Num outro outro país, país, Portugal, e considerar que está fazer resolvido. ou seja, Ontem mesmo a minha colega do comercial financeiro, nossa ela condição de falou, olha, o pagamento, cliente não ela está é entendendo. Ele falou que é um processo parcelado em muito simples. prestações. É só ir Essa lá coisa no de falar em consulado. dinheiro é lá para frente. Não é assim. Primeiro vamos Precisa ver o que faz para um resolver. país É isso? O mais mandar para o importante é outro entender a decisão, situação e dar ou a a melhor sentença, orientação, sem para dúvida, que né? serve ou exclusiva no outro país. Bom, vamos lá para mais uma perguntinha Reconheça, aqui, que também é uma cartório ou pergunta tribunal que cai competente diariamente com aqui, né, no relação àquela escritório. ação de casamento Casais que ou têm aquela ação de divórcio. filhos e se Sem separam, isso, não é mas um mora no validado. Brasil Não e o adianta outro você em ir Portugal. no Isso até é consulado, uma olha, coisa eu não muito casei, viu? comum, Tá aqui muito o mais comum certidão. do que as Olha, me pessoas divorciei. pensam, Não é que assim. são Os casais que têm países, filhos, né, ou aqui no precisam Brasil ou em ter Portugal, intercâmbio e aí e eventualmente aprovação. tem a Daí você separação e está cada um vai casada, para um lado. daí E aí você tem está os filhos, divorciada, né, os menores divorciado, ali no divorciado. meio. Como que fica essa Respondi? situação? Como que é resolvido complementando essa situação? Aí vem É. complementando já. São palavras que a gente como resolver essa situação. E tem pessoas que cada precisam resolver problemas que tem resolver isso de uma maneira, digamos, entender mesmo como que funciona isso. Não vou dizer que ela saiba até mas de uma maneira que advogada ela vai procurar, né? Porque a gente também, além eu falo por mim, porque acontece muito, clientes que procuram, a gente fala, olha, eu procurei um advogado tal, e ia resolver a minha situação, mas ele não conseguiu resolver. Existem. E eu fiquei mais perdida do que antes. A obrigatoriedade e aí vem de a se outra fazer questão, o acordo que é uma averbação. dessas duas questões. Né, que também é uma palavra muito essa utilizada, questão, né, entre esses dois países. Generalizando que é só essa questão, o que tem que é uma de averbação? O como a verbação ou homologação é isso que eu respondi nas duas questões anteriores. É você ter a certificação pode resolver dos atos que aconteceram na vida da pessoa, né? Vamos começar lá do começo. Certidão de nascimento, vai certidão de casamento, certidão de divórcio, né? Certidão de novo casamento, os atos da vida da pessoa. Né? Hoje, na atualidade, como vai ser? Tem pessoas que fazem mudanças de sexo, tem pessoas que fazem mudanças de nome. O compartilhar da criança, porque agora eu vou falar uma coisa que registrados, ou falando para todos, registrados, o Ministério Público, que é quem analisa um acordo do exercício das relações no Brasil, é registrados. Ele não quer saber se é bom para o pai ou bom para o filho. Tem de ser registrado como histórico da nossa vida. É a nossa progenitores aí é outra instância. Vários, tem outros nomes que me ocorrem agora, mas que é mais usado é como para os menores. A verbação, o que é outro é homologação
garantia do nome agora, mas sustento sempre me perguntam em também termos aqui, de através da Ana, tranquilidade, segurança, atendente, educação, saúde, enfim, então, saúde, são nomes segurança que e variam, cuidados mas para a criança. É nossa, registrar, nós temos tantos casos, deixar temos tudo clientes formalizado entre na os Romênia, países, clientes em na Portugal, documentação. Situações Eu acho que é importante a gente sempre onde ressaltar, parece que a gente está houve falando, está sendo desacordo, redundante, né? Mas é e outras vezes entender que, como você falou no do início, o acordo que cidadão foi ele é colocado. único, né? Nossa, Ele é são muitas no interferências, Brasil, em mas o Portugal, na importante é o Itália, em seguinte, qualquer país ele é único. Como pode ser mais ágil Mas isso? quando se Se for trata de amigável, não é? documentos, Por exemplo, vamos também fazer é um acordo? único, né? Vamos. Ele não tem Olha, como ir então fazer vamos fazer outros assim, principalmente, as crianças vão não, dormir com a mãe, principalmente, principalmente, Olha, o pai vai levar na Rose, nós temos escola, clientes aqui, aí é de acordo com chineses, o japoneses, casal que franceses, alemães, já preparando o alemãos, divórcio, junto com o divórcio, isso já sem pode falarmos entrar com um do acordo, cotidiano, não é? né? Brasileiros, Determinar a casa de portugueses, família, não é? africanos da Aonde vão língua viver? Qual vai ser portuguesa, os a italianos. casa de Aliás, é bom família ressaltar isso, dos porque negócios? o nosso propósito tem Estabilidade, de ficar bem claro. segurança, A saúde, Pinto Palmieri Advocacia educação, Internacional ela tem para para a criança. criança. Aí esse acordo é Portugueses, submetido ao Ministério italianos, Público. E o se está africanos da garantido língua ali portuguesa e sustento, outros saúde, tantos cidadãos da União segurança, Europeia, desenvolvimento, nas questões deles, educação, no país dele e fora do muito país bem. dele. Isso é o que Aí o nós casal temos. Eu digo, então, falou, eu estava está dizendo, indo né? tudo O bem, aí cidadão um deles chinês, para de cumprir. ele Ou não vai poderia ir lá buscar na criança, China, ou né? deixa de pagar a pensão. Casou em Portugal, Aí tem ações de incumprimento, né? tem ações de revisão, Bom, porque um só um acordo, parênteses aqui. a primeira que não vai aceitar é a esposa Mas dele. pode receber. Tem uma ideia, um dos nossos clientes chineses, ele Mas colocou a nova, tem uma esposa, só no complementando grupo de essa questão WhatsApp. aí, Ela queria quando saber tudo, no caso, ou já o pai fazia, ou a falou, mãe muda de país, estou traduzindo do como é que é inglês para feito chinês, essa ela questão queria saber de aí? tudo, aí mudar de documento, país ela antes do verificava, acordo, peraí, ela vai casar lá na normalmente China. não será Ele possível, a viveu em Portugal, menos e aí? que Quem é esse cidadão? quem Ele está mudou de separado? Ele país pode mesmo casar tenha comigo? uma É autorização isso. Não, formalizada, é interessante legalizada sempre a gente para bater viajar com o muito menor nessa para tecla outro para que a pessoa país. entenda que ela Então, precisa regularizar, normalmente né? não é assim Deixar a situação que acontece. regularizada. Aí depois ela pode achar Exatamente o que eu ia te perguntar. primeiro, Tem que vai fugir com a criança, fugir comercial, não, né? porque não vai Envia ser orçamento, a permitido. pessoa às vezes fala, passar com a Nossa, uma coisa mas eu tão posso simples, ir não de tem Portugal nada. para Espanha, Olha, pelo é carro. simples pela experiência que temos no escritório. Quer Se ser acusado tiver de rapto, autorização, quer ser acusado do quê? E é tem de simples, ser porque tudo nós temos regular. as relações, Mas, olha, são de questões exame adversas. com os órgãos, Tem mulheres nos que são tribunais, nas perseguidas conservatórias, pelos são pais da relações criança. onde já tem um fluxo. Tem mulheres que são Ou ameaçadas seja, de morte. os assuntos fluem bem. Mulheres que a fluem gente bem. indica Tudo dentro da normalidade, nada com jeitinho, nada. O Brasil também tem isso, e nem que para que a mulher ela recebe até uma pulseira eletrônica. Para que mas a pessoa, o que tem não se é que são várias fases. São casos então não dá para você. Então é carésimo. Então tem caso que a gente pode, a pessoa fala assim, posso ir embora com a criança de carro escondida uma referência da tabela. A gente sai da sala, né? Tanto no Brasil como em Portugal e na Itália. Ela vai ficar fazendo o quê? Preço justo. E nós, vai sofrer a violência, Portugal, vai botar em risco a vida da criança, mas o certo é a lei. Eu acho que esse assunto, Renata, a gente pode até marcar um outro momento para falar só desse assunto, porque é tão delicada essa situação, que, como você falou, tem casos que, por exemplo, a mãe vai embora e o pai dirige. O mais importante é entender a situação e dar a melhor orientação, sem dúvida, né? Depois, quando ela está no outro país, o pai resolve, né? Bom, vamos lá para mais uma perguntinha aqui. Olha, parece que nós estamos transmitindo pensamentos. Hoje, aqui em Portugal, casais que têm filhos e se separam, mas um mora no Brasil e o outro aqui são em Portugal. 2h30, Isso daqui até é uma uma coisa hora, muito comum, 2h27, muito daqui mais uma comum do que hora, as pessoas pensam, que são o doutor casais vai que entrar têm numa filhos, consulta ou aqui no Brasil absolutamente ou em privativa, Portugal, exatamente e aí eventualmente tem a ele deixou a separação e criança, cada um está vai lá para uns um lado. papéis E aí assinados, tem ele os deixou a filhos, criança os vir para menores Portugal. ali no meio. Aí, anteontem, a pessoa Como que é resolvido desesperadamente para essa conseguir um horário, situação? E aí, complementando já, se realmente tem como resolver essa situação. Já chegou um pedido. Cada um em um país e realmente resolver isso de uma maneira, digamos,
Eu acho que é melhor a gente conversar até... Eu vou dizer aqui eu falei disso rápido, porque mas é uma maneira assunto que muito seja delicado, bom né? para E todos, assim, para os dois muito lados, né? E para as sofrimento crianças também. da Viver família, da criança. situações, É vai muito ter ruim. situações de Primeiro, mídia muito, separou, tem filho menor. Muito complicadas Separou, que a tem gente bens. presenciou na mídia, exatamente uma Existem situação assim, né? a obrigatoriedade Desse de se conflito, fazer né? o Da mãe acordo que viaja com as crianças e o dessas pai vai duas atrás questões. e consegue, muitas Vamos vezes, responder até direto essa fazer com que questão, as crianças voltem para o país e a mãe não generalizando consegue, às só o vezes, que ter a tem guarda. que Então, fazer. eu falo O sempre, né? Por como isso é no que eu acho que eu volto particular, é a naquilo lá cada do questão. início, né? Vou frisar Você isso sempre tem que o buscar tempo uma todo. orientação Mas, de por quem exemplo, sabe o que faz, pode tem resolver, experiência cada naquilo um que está faz para te numa dar a situação. orientação Só correta. que, Já não antes indo de buscar uma resposta dessa, vai ser definido nas redes sociais? Não dá. Vai ser definido, Coisa no seu tempo, a mas questão, você não quer avançar para um outro tema, como é que você acha? De como Vamos lá, vai ser complementando essa questão ainda da questão dos filhos e dos convívio, menores, né? tem uma Está na área de família, né? compartilhar aí na área de família. Porque lembrando agora eu vou sempre, falar uma na coisa questão da que é Pinto Palmieri, a Pinto Palmieri ela absolutamente tem para todos. vários assuntos que ela cuida, né? Não só na área de O família, mas enfim, tem Ministério uma infinidade Público, de que é assuntos. quem Então a gente analisa vai um separar acordo alguns do assuntos para ficar exercício até das mais relações fácil. parentais, Entrando nessa ele questão, não quer saber se deixa eu aproveitar essa fala sua. Quando você diz que a gente progenitores aí é outra instância. Por exemplo, não é a nossa nossa dedicação o que é melhor especificamente a área de família, a área do que é melhor, criminal, em termos de, Mas veja uma sustento dentro da área de família, tranquilidade, segurança, educação, por isso saúde, que tem que ter um especialista. Saúde, segurança, inclusive falando até em crianças, né? Menores, como essa situação que você está colocando aí. Clientes aí na Romênia, Bom, a clientes outra pergunta que tem Portugal, aqui é assim, ó. Consigo fazer um reconhecimento de paternidade, mesmo estando no Brasil e o pai em Portugal, ou vice-versa? Porque acontece, eventualmente, né, do pai ter um filho num determinado país, e aí cada um vai para um canto, mas lá no futuro, o filho fala, não, eu quero saber quem é meu pai, eu quero ir atrás e quero ter o reconhecimento da paternidade. Então vamos fazer assim. Isso é Esse vão dormir esse assunto que também não é uma resposta genética, mas aí que é possível, né? Que temos exemplos práticos que está temos já, mas acho que a gente pode até ingressar, por exemplo, quando você for começar a falar pode entrar uma outra área que eu sei que determinar a casa de família, a área de heranças, aonde vão viver, qual vai ser a casa de família dos porque aqui nós temos, falando por cima, cerca de 30, 32 casos já resolvidos. Aí esse acordo é de reconhecimento ao Ministério Público de filhos. Se está garantido ali, em qualquer instância, em qualquer país, mas que saúde, nacionalidade, segurança, outro país, desenvolvimento, por exemplo, educação para a criança, em outro país, é possível. Muito bem. Sim. Aí o casal. Não, então tá. Renata, a gente vai tá indo pular tudo bem, aí mudar um deles aí de assunto, mas para finalizar essa primeira etapa aí, né, que a gente está falando sobre casos de família, eu só queria que você tem desse uma resumida porque um acordo no trabalho que a Pinto Palmieri Advocacia Internacional, 37 anos de experiência, é importante a gente focar nisso, porque é um tempo considerável, né, de exercício da profissão. Só complementando a questão aí, dedicação, profissionalismo, no caso, ou o pai ou a mãe, a equipe, né, por esse trabalho essa questão aí. Que você falasse, agora, resumidamente, mudar de país de família, antes do acordo, quando alguém pensar em resolver problemas, normalmente não será possível, a menos enfim, quem a Pinto Palmieri pode orientar, tenha uma autorização formalizada, legalizada, para viajar com o menor para outro país. A gente pode pensar. Então, eu vou tentar, normalmente não é assim que eu vou tentar resumir, porque você sempre me orienta, né? Meus vídeos e as conversas têm que ser mais enxutas, senão. E eu sei, né? O mundo hoje mas eu posso WhatsApp, Portugal para escolher. Você conseguir hoje conversar com um cliente por e-mail é uma loucura. Parece que estão fora acusado. Mas, enfim, quer ser acusado de expressão. Tem de ser tudo regular. Mas, olha, não fique fazendo biscoitos. Tem mulheres que são perseguidas falando bem de você aí, que pega mal. Tem mulheres que são ameaçadas de morte. Mas não vou falar de mulheres que a gente indica que o nosso site tem espetacular testemunho aqui em Portugal. No Brasil também tem no nosso site, para que a mulher ela recebe até uma pulseira eletrônica provas para que o marido, o ex-marido, não se aproxime dela.
São Vou casos resumir, gravíssimos. não é biscoito, está gravado. Então, tem casos áudios que a gente gravados e pode, a pessoa fala assim, Eu nunca embora com a recebi criança de carro, de um escondida advogado pelo... A gente sai a da sala, atenção, né? porque A dedicação. ela vai ficar fazendo o quê? E a Vai disponibilidade sofrer a do violência, muito vai bom. botar em risco a vida da criança, mas o certo é a lei. Não é uma questão de nacionalidade. Eu acho que esse É assunto, uma Renata, a questão gente do pode até perfil dele marcar mesmo. um outro Ele, momento para falar com a só desse dor do assunto, porque cliente, é se tão o delicada assunto essa ele pode situação, resolver, é ele como vai você falou. resolver Tem e vai casos que, por exemplo, lutar a contra mãe vai tudo, embora e o contra pai de todos, início permite, para tudo dar bem, a ela melhor pode ir, solução. Então, na área de e família, depois, quando ela está no outro sabe, você país, o ter pai um porto resolve, seguro, né? é Ele, o que de o termo repente, está lá, resolve que está ele até quer no ficar site com a colocado lá. criança. Olha, parece que Nosso nós estamos porto, o seu transmitindo o porque a pensamento. pessoa falou essa Hoje, palavra, aqui em as Portugal, não sei outras que horas são, quantas endossaram são nas as redes pessoas sociais. no... Ele é Ah, um não, porto estou seguro. É agora. 11, Ele não mente. 11, quase 11 Aqui são Ele não 2h30, mente. né? Daqui Sabe essas uma coisinhas hora, assim? 2h27. Olha, Daqui fala não sei o uma que, ele fala, hora, não, 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 não. Isso, o doutor você vai entrar sabe, numa você trabalha, consulta, às vezes em absolutamente contato com ele, privativa, você um caso sabe, né? exatamente desse. Ele deixou a Quantas criança, está lá uns vezes papéis a gente já assinados, deixou ele de deixou a ter criança faturamento na empresa porque ele se aí negou a atender. anteontem a pessoa nos Se ele não procurou acredita, se ele desesperadamente não para confia conseguir no um caso, horário, então, para assim, encaixar um horário, porque uma pessoa ele que está mandou vir buscar disponível, a criança. que E está já ao entrou, lado já do chegou um cliente, pedido. no Olha, telemóvel, esse na mão. realmente, Rose, é Sabe um o que caso acontece? dramático, viu? Você cá em Acho Portugal, que é melhor a gente você conversar tem aí depois. que você me fala, mas eu aqui falei disso porque acontece é assim. um assunto muito Por favor, eu delicado, contratei um né? E advogado assim, no aqui no caso, muito Brasil, a sofrimento gente, da A família, cidadania da italiana, por criança, exemplo, vai ter depois nós vamos discussões de falar, mídia mas as pessoas que muito, vêm para a muito gente e falam, complicadas que a olha, gente presenciou na começamos o mídia, processo, exatamente uma já situação pagamos assim, mais da né? metade, o advogado subiu. Desse conflito, Então, né? Da é mãe isso, que viaja com as né? crianças e o pai vai atrás e Obrigada, consegue, e muitas vamos vezes, para uma outra até entrevista, fazer com como que as você quer crianças fazer? voltem para o país e a mãe Vamos não finalizar consegue, às vezes, esse ter a assunto guarda. Então, família. eu falo Já já a sempre, gente, né? por isso, O eu acho próximo que assunto volta naquilo pessoal lá no aí início, pediu né? muito para a gente, Você que é a sempre tem que nacionalidade buscar uma portuguesa e orientação de italiana. italiano. Então, a gente Sabe? já Isso, eu vai acho que você com me experiência perguntou, você naquilo que falou faz para te dar a o seu orientação serviço, né? correta. Família Para são não pessoas ir e buscar uma, né? e buscar É uma a resposta certidão dessa de nascimento, são as averbações, nas redes sociais, não dá. documentos, Rose, no seu casamento, tempo, mas você não entre quer avançar para inventários, um outro tema? Como é inventários, que você acha? inventário, Vamos lá, inclusive complementando essa internacional, questão ainda da porque questão o dos É isso filhos e filhos, dos que, quando menores nós vamos falar de tem herança, uma nós vamos família, né? falar Estamos disso, né? na conversando área de aí na São os área de cuidados família. lembrando todos. sempre, Envolve na as questão da Pinto relações Palmieri, familiares, a Pinto tudo, Palmieri, ela resolvendo tem vários entre assuntos país que e ela outro. cuida, Tá né? bom? Não só na área então a de gente Então, como já você família, volta. mas disse, enfim, tem uma voltamos já infinidade já. de Tá assuntos. bem? Então a gente vai Então tá, separar Renata, por até alguns já. assuntos para ficar até Até mais já. fácil. Entrando nessa Só questão uma da Pinto coisinha para não esquecer, deixa eu aproveitar essa fala sua. Quando você diz que a gente cuida de várias áreas e assuntos, né? Por exemplo, não é a nossa dedicação especificamente a área de a área criminal, né? Uhum. Mas veja uma coisa, dentro da área de família, existem crimes. Por isso que tem que ter o especialista nisso, né? Inclusive, É isso. falando até em crianças, né? Menores, como é essa situação que você está colocando aí. Nossa, nem digo. Crimes Bom, a mesmo. única pergunta que tem aqui é assim, ó. Consigo fazer um reconhecimento de paternidade mesmo estando no Brasil e o pai em Portugal ou vice-versa? Porque acontece eventualmente, né, do pai ter um filho num determinado país e aí eles cada um vai para um canto, mas lá no futuro o filho fala, não, eu quero saber quem é meu pai, eu quero ir atrás e quero ter o reconhecimento da paternidade. Isso é possível? Esse assunto, que também não é uma resposta genérica, mas que é possível, que temos exemplos práticos resolvidos, temos, mas acho que a gente pode até ingressar, por exemplo, quando você for começar a falar de uma outra área que eu sei que, pelo que a gente vê aqui, a área de heranças e partilhas, né, a gente pode arrastar essa pergunta para lá, porque aqui nós temos, falando por cima, cerca de 32 casos já resolvidos de reconhecimento de paternidade de filhos concebidos em qualquer instância, em qualquer país, mas que são de nacionalidade de outro país, Brasil, por exemplo, reconhecidos em outro país. É possível. Sim. Não, então tá. Renata, a gente vai pular um pouquinho, né, mudar um pouquinho aí de assunto, mas para finalizar essa primeira etapa aí, né, que a gente está falando sobre casos de família, eu só queria que você desse uma resumida
no trabalho que a Pinto Palmieri Advocacia Internacional, 37 anos de experiência, é importante a gente focar nisso, porque é um tempo considerável, né, de um exercício aí da profissão com muita dedicação, profissionalismo, né, quero parabenizar a equipe, né, por esse trabalho todo, e que você falasse agora resumidamente na questão aí de família, quando alguém pensar em resolver problemas, Brasil, Portugal, Itália, União Europeia, enfim, o que a Pinto Palmieri pode orientar, né, nesse sentido aí, a pessoa, os assuntos, enfim, né, os problemas que elas têm, o que a gente pode pensar Eu em tentar, relação a Pinto eu vou Palmieri, tentar resumir, resumidamente? porque você sempre me orienta, né, que os vídeos e as conversas têm que ser mais enxutas, senão... E eu sei, né, o mundo hoje é WhatsApp, papapá, né? Você conseguir hoje conversar com um cliente por e-mail é uma loucura, parece que estão fora do mundo. Mas, enfim, cá em Portugal tem uma expressão, não fique, não fique fazendo biscoitos sobre você, ou seja, fica falando bem de você aí, que pega mal, né? Mas não vou falar de biscoito. No nosso site tem testemunhos. No nosso site e nos nossos WhatsApps, estão aqui como provas, tem um testemunho maior que é o seguinte. Vou resumir. Não é biscoito, está gravado, tem áudios gravados e tudo. Eu nunca recebi de um advogado a atenção, a dedicação e a disponibilidade do doutor Pinto Palmeira. Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão do perfil dele mesmo. Ele, com a dor do cliente, se o assunto ele pode resolver, ele vai resolver e vai lutar contra tudo, contra todos, para dar a melhor solução. Então, na área de família, sabe, você ter um porto seguro, o que o termo está lá, está até no site colocado lá, nosso porto, o seu porto seguro, que a pessoa falou essa palavra, as outras endossaram nas redes sociais, ele é um porto seguro, ele não mente, ele não mente, né? Sabe essas coisinhas assim, olha, fala não sei o que, ele fala, não, isso não, você sabe, você trabalha às vezes em contato com ele, você sabe, né? Quantas vezes a gente já deixou de ter faturamento na empresa porque ele se negou a atender, se ele não acredita, se ele não confia no caso. Então, assim, uma pessoa que está disponível, que está ao lado do cliente e telemóvel na mão. Sabe o que acontece cá em Portugal? Você tem aí que você me fala, mas aqui acontece assim, por favor, eu contratei um advogado, não consigo mais falar com ele. Olha, cidadania italiana, por exemplo, depois nós vamos falar, mas as pessoas que vêm para a gente e falam, olha, começamos o processo, já pagamos mais da metade, o advogado subiu. Então, é isso. Né? Obrigada, e vamos para uma outra entrevista, como você quer fazer? Vamos finalizar esse assunto família, e já a gente volta com o próximo assunto que o pessoal aí pediu muito para a gente, que é a nacionalidade portuguesa e cidadania italiana. Então, a gente já Isso, volta. eu acho que você me perguntou, você falou para eu dizer os serviços, né? Família são todos serviços, né? Todos É a serviços. certidão de nascimento, são as averbações, documentos, casamentos entre Inventários, né? estrangeiros. Inventários, inventário, inclusive internacional, porque o pessoal... Isso que, quando nós vamos falar de herança, nós vamos falar disso, né? São os cuidados todos que envolvem as relações familiares, tudo, resolvendo entre país e outro, tá bom? Então, a Então, gente como já você volta. disse, voltamos já já. Tá Voltamos já bem? já. Então, tá, Renata, até já. Até já.